Meu nome é Jack Smurl. E se hoje eu pareço um homem cansado, um homem que olha por cima do ombro com mais frequência do que deveria, é porque minha família e eu sobrevivemos a uma guerra. Não uma guerra de bombas e trincheiras, mas uma guerra travada dentro das paredes da nossa própria casa, contra um inimigo que não sangrava, não respirava e cujo único objetivo era nos quebrar. Tudo começou, como muitas desgraças, não com um estrondo, mas com um sussurro. Começou em um momento de fragilidade, quando a vida já nos havia dado um golpe duro e nós só queríamos um lugar seguro para recomeçar. Nossa história, a história que a imprensa mais tarde transformaria em manchetes sensacionalistas, não começou com fantasmas. Começou com água. Em 1972, o furacão Agnes varreu a Pensilvânia com uma fúria bíblica. O rio Susquehanna, normalmente sereno, tornou-se um monstro voraz, e a casa dos meus sogros, onde morávamos na época, foi uma de suas muitas vítimas. Perdemos quase tudo. Diante da devastação, a única luz no fim do túnel foi uma oferta de meus sogros. Eles haviam comprado uma casa duplex na Chase Street, número 328, em West Pittston, e nos ofereceram um dos lados para morar, para que pudéssemos nos reerguer. Era uma casa modesta, de madeira, pintada de branco, com um pequeno alpendre. Para nós, era um palácio, um porto seguro. Janet, minha esposa, e eu, junto com nossas filhas, Dawn e Heather, vimos naquela casa a promessa de normalidade. Um lugar para criar nossas filhas, para ouvir suas risadas ecoando pelos corredores, para sermos apenas uma família comum. Mal sabíamos nós que as fundações daquela casa guardavam uma escuridão antiga e paciente, e que as nossas risadas seriam em breve substituídas por gritos. Nos mudamos em 1974. Os primeiros meses foram de pura felicidade e trabalho duro. Pintamos as paredes, consertamos o que estava quebrado, enchemos cada cômodo com nossos móveis modestos e nossas esperanças ainda maiores. A casa era antiga, e como toda casa antiga, tinha seus estalos e rangidos. Nós os ignorávamos. Eram apenas os sons da casa se acomodando, ou era o que dizíamos a nós mesmos. Do outro lado da parede, moravam os pais de Janet. Tínhamos família por perto. Estávamos seguros. Era a ilusão perfeita. O primeiro sinal, a primeira nota dissonante na sinfonia da nossa vida doméstica, foi algo tão trivial que quase rimos. Uma mancha escura e inexplicável apareceu no carpete novo que havíamos acabado de instalar na sala de estar. Limpávamos, e ela voltava. Esfregávamos com os produtos mais fortes, e ela ressurgia, um borrão teimoso desafiando qualquer explicação lógica. Na mesma época, a televisão da sala, um aparelho pesado e antigo, simplesmente pegou fogo. Fumaça, cheiro de plástico queimado e um susto enorme. O técnico que a examinou não encontrou nenhuma falha, nenhum curto-circuito. Coisas velhas acontecem, ele disse. Nós concordamos. Queríamos acreditar nisso, mas a coisa mais estranha, a que realmente começou a me incomodar, foi o rádio. Um rádio velho na cozinha que vivia desligado da tomada. No meio da noite, ele começava a tocar. Músicas de décadas passadas, estática, vozes indistintas. Eu descia as escadas, o coração martelando contra as costelas, e encontrava o cabo do rádio enrolado sobre ele mesmo, a vários centímetros da tomada. Janet me olhava com olhos assustados. É só a fiação da casa, Jack. Eu dizia, mais para me convencer do que a ela. Mas no fundo da minha alma, uma semente gelada de medo começava a brotar. A casa estava nos testando, e era só o começo. Escalada da tensão. O que começou como anomalias irritantes logo se transformou em uma campanha sistemática de terror psicológico. A casa parecia ter acordado, e nós éramos os intrusos em seu domínio. Os sons se tornaram nossos companheiros constantes. Passos pesados subindo e descendo a escada central, quando todos nós estávamos em nossos quartos. O som não era de madeira rangendo. Era o som pesado e deliberado de botas pisando nos degraus, uma a uma. Eu me levantava, pegava um taco de beisebol
e encontrava o corredor vazio e silencioso, banhado apenas pela luz pálida da lua que entrava pela janela. O silêncio que se seguia era quase pior que o barulho. As gavetas da cozinha começaram a se abrir e fechar sozinhas. Estávamos jantando quando, de repente, uma gaveta de talheres se abria com um rangido lento. Depois outra e outra. Nós ficávamos paralisados olhando, enquanto a nossa cozinha parecia ganhar vida própria. As meninas começaram a ficar aterrorizadas. Dawn, nossa filha mais velha, se recusava a dormir sozinha. Ela dizia que via pessoas escuras em seu quarto, vultos sem rosto que a observavam do canto. Nós a acalmávamos, dizíamos que eram pesadelos, mas suas olheiras e seu medo constante contavam uma história diferente. Então vieram os cheiros. Odores fétidos e nauseabundos que surgiam do nada e desapareciam da mesma forma. O cheiro de carne podre, de fumaça, de enxofre. Eles impregnavam um cômodo, nos forçando a sair, para depois sumirem como se nunca tivessem existido. A temperatura na casa começou a flutuar violentamente. Podia ser um dia quente de verão, mas ao entrar no quarto de costura, o ar ficava tão gelado que podíamos ver nossa própria respiração. Eram bolsões de um frio anormal, um frio que parecia sugar todo o calor e toda a vida do ambiente. A entidade, ou entidades, começou a se tornar mais ousada. A violência, antes contida em sons e cheiros, tornou-se física. Um dia, Janet estava pintando uma parede quando sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou e não viu nada, mas a lata de tinta ao seu lado foi arremessada contra a parede com uma força incrível, espirrando tinta por toda parte. As ferramentas na minha oficina, na cave, eram constantemente desarrumadas ou atiradas das prateleiras. Era como viver com um vândalo invisível, um delinquente espectral cuja única alegria era o nosso tormento. O medo se tornou o ar que respirávamos. A casa, nosso sonhado refúgio, havia se transformado em nossa prisão. Cada rangido nos fazia pular. Cada sombra parecia se mover. A tensão entre mim e Janet era palpável. Brigávamos por nada, o estresse nos corroendo. Eu me sentia um fracasso como marido e pai. Meu instinto era proteger minha família, mas como eu poderia lutar contra algo que eu não conseguia ver? Como eu poderia socar uma sombra ou balear um fantasma? A impotência era um veneno que me consumia lentamente. Foi então que os ataques se tornaram pessoais, e é aqui que a história se torna mais difícil de contar. A entidade começou a focar em Janet. Ela sentia mãos invisíveis a tocando. Ela acordava com arranhões vermelhos e dolorosos em suas costas, marcas de garras que apareciam em sua pele enquanto ela dormia. E então, o horror assumiu sua forma mais vil. Uma noite, acordei com os soluços abafados de Janet. Ela estava tremendo, o rosto pálido de terror. Ela me contou que havia sido violada. Não por um homem, mas por algo disforme, uma presença fria e escamosa que a segurou na cama. Eu não sabia o que dizer. Eu a abracei, sentindo meu corpo tremer de uma raiva impotente. Aquela coisa havia cruzado uma linha. Ela não queria apenas nos assustar. Ela queria nos profanar, nos destruir psicologicamente. Eu também fui atacado. Uma noite, enquanto dormia no sofá, fui acordado por uma sensação de peso no meu peito. Abri os olhos e vi uma forma escura, uma silhueta de mulher com traços reptilianos sentada sobre mim. Seus olhos brilhavam no escuro. Eu tentei gritar, mas nenhum som saía. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado. O terror que senti naquele momento foi absoluto, primitivo. Era a certeza de que eu estava na presença de algo fundamentalmente maligno. Até nosso cachorro, um pastor alemão leal e protetor, foi vítima. Nós o ouvíamos choramingar e ganir na cozinha. Um dia, o encontramos encolhido em um canto, tremendo incontrolavelmente. Ao examiná-lo, vimos que ele havia sido pego pelas patas traseiras e arremessado contra a parede com força suficiente para machucá-lo. Depois daquele dia, ele se recusava a entrar na cozinha. O ponto de virada, a gota d'água, foi quando a entidade se manifestou de forma visível e inegável para Janet. Ela estava na cozinha,
quando viu uma figura escura e encapuzada se materializando perto da porta. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro sob o capuz. Ela flutuou em sua direção. Janet gritou e correu, trancando-se no banheiro. Ela ouviu a coisa arranhando a porta, rosnando do outro lado. Naquele momento, soubemos que não poderíamos mais lutar sozinhos. As desculpas acabaram. A negação se estilhaçou. Estávamos vivendo em uma casa possuída por uma força demoníaca. Desesperados, procuramos ajuda. A Igreja Católica local foi nossa primeira parada. Eles foram céticos. Enviaram pessoas para abençoar a casa, mas as bênçãos pareciam irritar ainda mais a entidade. A atividade paranormal se intensificava após cada visita, como se estivéssemos cutucando a fera com uma vara. Finalmente, após anos de tormento, ouvimos falar de um casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren. Eles eram nossa última esperança. Quando eles chegaram em nossa casa, em 1986, a primeira coisa que Lorraine, que é clarividente, disse ao entrar foi: "Jack, há um demônio muito poderoso em sua casa." Pela primeira vez em anos, alguém acreditou em nós, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. A investigação dos Warren confirmou nossos piores medos. Eles identificaram não uma, mas 4 entidades na casa. 3 espíritos menores e um demônio poderoso que os manipulava. O demônio era o responsável pelos ataques violentos e pela profanação. Com a evidência em mãos, eles conseguiram convencer a diocese de Scranton a autorizar um ritual de exorcismo. A noite do exorcismo foi a mais longa da minha vida. A casa parecia estar ciente do que estava para acontecer. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade maligna. O padre Robert McKenna, um exorcista experiente, chegou com os Warren e outros investigadores. Nós, a família, fomos instruídos a permanecer em um quarto rezando. Assim que o padre começou a recitar as preces em latim, a casa explodiu em um pandemônio. Um rugido gutural e desumano ecoou das paredes. As luzes piscaram e apagaram. Um vento gelado varreu a casa, batendo portas e janelas. Ouvimos objetos sendo arremessados na sala de estar, o som de vidro quebrando, móveis sendo arrastados. Os investigadores que estavam com o padre gritavam ordens e rezas. O cheiro de enxofre era sufocante. De onde estávamos, podíamos ouvir a voz do demônio. Não era uma única voz, mas um coro de vozes dissonantes falando através de um dos investigadores que entrou em transe, zombando do padre, blasfemando, gritando obscenidades. Era o som do inferno. Minhas filhas choravam. Janet rezava com o terço em mãos, os nós dos dedos brancos. Eu fiquei de pé junto à porta, pronto para morrer por elas, embora não soubesse como lutar. A sensação era de que a própria estrutura da realidade estava se desfazendo ao nosso redor. O ritual durou horas, uma batalha espiritual travada em nossa sala de estar. Quando finalmente terminou, um silêncio exausto caiu sobre a casa. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio de cessar fogo. A batalha havia acabado, mas sabíamos que a guerra não estava vencida. O exorcismo ajudou. A atividade diminuiu drasticamente, mas não cessou completamente. O demônio havia sido ferido, expulso do centro do palco, mas seus sussurros ainda ecoavam nos cantos escuros da casa e de nossas mentes. Vivemos mais alguns anos naquele inferno domesticado, sempre com medo de que a fúria total da entidade pudesse retornar. Em 1988, tomamos a decisão de tornar nossa história pública. Um livro foi escrito, The Haunted, e mais tarde um filme para a televisão. Fizemos isso não por fama, mas por desespero. A publicidade trouxe uma onda de ceticismo e ridicularização, pessoas nos chamando de mentirosos e aproveitadores. Mas também trouxe apoio e, o mais importante, forçou a diocese a realizar mais 2 exorcismos. Finalmente, em 1989, não aguentamos mais. Colocamos a casa à venda e nos mudamos. Deixamos para trás a estrutura de madeira que havia sido palco de tanto sofrimento. Mas a verdade, a consequência final com a qual vivemos até hoje, é que você pode sair de uma casa, mas certas coisas te seguem. Pequenos incidentes, sombras no canto do olho, a sensação persistente de ser observado. São lembretes.
Nós sobrevivemos à casa da Chase Street, mas saímos dela como soldados que retornam de uma guerra que ninguém mais pode entender. Carregamos as cicatrizes, não na pele, mas na alma. E até hoje, quando a noite está muito quieta e o vento assobia do lado de fora, eu me pego escutando, esperando ouvir o som de passos pesados subindo a escada. Nós saímos da casa, mas tenho a terrível sensação de que uma parte dela nunca, jamais, saiu de nós. Meu nome é Janet Hodgson. Para o mundo, sou um nome em um arquivo, uma fotografia em preto e branco congelada no tempo, uma menina de pijama no meio do ar. Mas antes de ser a garota do Poltergeist de Enfield, eu era apenas uma garota. Uma garota de 11 anos vivendo no número 284 de A Green Street, um bairro operário no norte de Londres. Era 1977. O mundo lá fora era feito de jubileus da rainha, do som do The Clash nas rádios e de greves. O meu mundo, dentro da nossa modesta casa de conselho, era muito menor. Era feito da minha mãe, Peggy, uma mulher forte fazendo o impossível para criar 4 filhos sozinha, da minha irmã mais velha, Margaret, e dos meus irmãos mais novos, Johnny e Billy. Nossa casa não tinha nada de especial. Era idêntica a todas as outras na rua. Paredes finas, um pequeno jardim nos fundos, o cheiro constante de chá e da chuva de Londres. Era um lugar barulhento, cheio de vida, de brigas por causa de brinquedos e do som da televisão sempre ligada. Era normal. E eu daria qualquer coisa para voltar àquela normalidade, antes da casa decidir que não queria mais ser normal. Antes de acordar. Tudo começou como as piores coisas costumam começar, com um barulho que não deveria estar lá. Era uma noite de agosto, quente e abafada para os padrões de Londres. Margaret e eu estávamos no nosso quarto nos preparando para dormir. Foi quando ouvimos um som de arrastar. Parecia que alguém estava arrastando uma cadeira de chinelos no chão do nosso quarto. Shh, shh, shh. O som era lento, pesado. Nós nos olhamos, os olhos arregalados no escuro. Para com isso, Janet. Ela sussurrou. Não sou eu. Respondi, o coração começando a acelerar. O som parou. Ficamos em silêncio, esperando. E então ele voltou, mais perto da minha cama. Chamamos nossa mãe. Ela entrou no quarto, acendeu a luz, parecendo cansada e irritada. Parem com a brincadeira e vão dormir. Ela disse com aquela voz que não admitia discussão. Ela verificou debaixo das camas, olhou pela janela, não encontrou nada. Assim que ela saiu e apagou a luz, o som recomeçou. Desta vez, foi acompanhado por batidas. 4 batidas secas e ritmadas na parede que dividia nosso quarto com o dos vizinhos. Toque, 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 toque. Minha mãe voltou correndo. Ela ouviu as batidas também. O rosto dela, antes irritado, agora mostrava confusão e uma centelha de medo. Ela gritou para a parede pensando que eram os vizinhos fazendo algum tipo de brincadeira. Mas as batidas continuaram, indiferentes. Foi quando a cômoda pesada de pinho, que ficava no canto do quarto, deslizou. Não foi um solavanco. Ela deslizou uns 15 centímetros para o lado, com um gemido arrastado da madeira contra o assoalho. Nós 3 vimos. Nós 3 gritamos. Naquela noite, a normalidade acabou. Nós não sabíamos ainda, mas havíamos nos tornado prisioneiros em nossa própria casa. Nos dias seguintes, a casa se tornou um circo de fenômenos inexplicáveis. As batidas nas paredes se tornaram nosso relógio. Elas nos seguiam de cômodo em cômodo. Eram inteligentes, respondiam. Se batíamos uma vez na parede, ela respondia com uma batida. Se batíamos 2, ela ecoava com 2. Era uma conversa rudimentar com o nada. Minha mãe, desesperada, chamou a polícia. Lembro-me vividamente de um policial, uma mulher chamada Carolyn Hibbs, em pé na nossa sala de estar. Ela tinha um ar cético, profissional. E então, bem na frente dela, uma cadeira de vime pesada, que ficava perto da lareira, levantou-se alguns centímetros no ar e moveu-se suavemente por mais de 1 metro para a direita. O rosto da policial ficou branco.
Ela assinou um depoimento oficial confirmando o que viu. Mas eles não podiam nos ajudar. Isso não é um caso de polícia, disseram eles antes de irem embora, parecendo tão assustados quanto nós. A entidade, ou o que quer que fosse, parecia um garoto travesso e malicioso no início. Peças de Lego e bolinhas de gude eram arremessadas pelo ar, vindo de lugar nenhum, atingindo as paredes. Gavetas se abriam com força, derramando seu conteúdo no chão. As luzes piscavam, mas a brincadeira logo se tornou mais sombria, mais pessoal. E o foco? O foco era eu. Eu sentia um frio constante ao meu redor, mesmo nos dias mais quentes. Sentia como se estivesse sendo observada a cada segundo. Comecei a ser puxada e empurrada por mãos invisíveis. Uma noite, enquanto dormia, fui violentamente arrancada da minha cama e jogada no chão. O impacto me deixou sem ar. Minha mãe e Margaret me colocaram de volta na cama, apenas para eu ser jogada para fora novamente. E de novo, era como se a cama estivesse me rejeitando, me expelindo com uma força invisível. Foi nessa época que um homem chamado Maurice Grosse apareceu. Ele era da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Um homem gentil, de aparência paternal, com um gravador de fita gigante. Ele veio para investigar, para documentar. Para ele, éramos um caso fascinante. Para nós, ele era um adulto que finalmente não nos chamava de mentirosos. Ele instalou câmeras, microfones, passou noites em nossa casa, catalogando cada batida, cada objeto arremessado. Com a chegada de Morris, a entidade pareceu ficar mais forte, como se gostasse da atenção. E foi então que ela decidiu falar. Lembro-me da primeira vez que aconteceu. Estávamos todos na sala, e eu comecei a sentir uma vibração estranha na parte de trás da minha garganta. Minha laringe parecia congelar, e uma pressão se acumulou no meu peito. Eu tentei falar, mas a voz que saiu não era a minha. Era uma voz rouca, grave, de um homem velho. Era áspera, cheia de raiva e dor. Todos na sala ficaram em silêncio, olhando para mim com uma mistura de horror e fascínio. A voz saía dos meus lábios, mas eu era apenas a passageira. Era como estar afogando e ouvindo alguém gritar da superfície. A voz se identificou. Disse que seu nome era Bill Wilkins. Disse que havia morrido naquela casa, em uma cadeira no canto da sala, cego por uma hemorragia cerebral. Eu fiquei cego, e então eu tive uma hemorragia e adormeci. E eu morri na cadeira no canto do andar de baixo. A voz rosnou através de mim. Uma pesquisa posterior confirmou. Um homem chamado Bill Wilkins realmente havia morrido naquela casa, exatamente como a voz descreveu. A partir daquele dia, eu me tornei seu porta-voz. Era exaustivo e aterrorizante. O Bill falava por horas, às vezes de forma coerente, outras vezes em um fluxo de palavrões e ameaças. Ele gostava de atormentar Maurice. Ele nos contava histórias sobre a vida na casa décadas antes, e ele me usava. Eu sentia meu corpo ficar fraco, minha energia sendo drenada. Depois de cada sessão, eu desmaiava de exaustão. O mundo exterior começou a nos julgar. A imprensa nos cercou. Alguns nos tratavam como uma aberração, outros como uma fraude. Câmeras fotográficas eram montadas no meu quarto, disparando a cada movimento. Foi uma dessas câmeras que capturou as imagens mais famosas do meu caso. As fotos da minha levitação. Eu não tenho memória clara desses momentos. Lembro-me apenas da sensação. A sensação de ser agarrada por uma força irresistível, de ser erguida no ar como uma marionete. Havia uma sensação de ausência de peso, seguida por uma onda de pânico puro, e então o impacto doloroso contra a parede ou o chão. As fotos mostram meu rosto contorcido em uma máscara de terror. Aquilo não era uma farsa. Aquela era a imagem do meu medo. Houve momentos em que admito ter forjado alguns eventos. Eu era uma criança, sob uma pressão insuportável, cercada por adultos que esperavam um show. Às vezes, quando a entidade estava quieta, eu batia na parede ou entortava um talher, só para dar a eles o que queriam, só para que não nos abandonassem, achando que tudo tinha acabado. Mas esses momentos foram poucos. O horror real era muito mais constante e imaginativo do que qualquer coisa que uma menina de 11 anos pudesse inventar.
Como eu poderia ter falsificado a voz de Bill por horas a fio? Como eu poderia ter movido uma cômoda de pinho maciço? Como eu poderia ter me jogado contra o teto com tanta violência? O clímax da nossa aprovação não foi um único evento, mas um período de semanas em que a violência atingiu um pico febril. A entidade, o Bill, parecia estar perdendo o controle, ou talvez estivesse lutando contra outra coisa, algo ainda mais sombrio. Os objetos não eram apenas arremessados, eles eram apontados para nós. Tesouras, facas, chaves de fenda. Um dia, a cortina da sala de estar se enrolou sozinha em volta do meu pescoço, apertando com força. Maurice e minha mãe tiveram que rasgar o tecido para me libertar. A manifestação mais aterrorizante, no entanto, foi quando a entidade conseguiu se mover através das paredes. Estávamos todos trancados na sala, com as portas e janelas fechadas. De repente ouvimos um som de arranhar vindo de dentro da parede da lareira. O som ficou mais alto, frenético. Então a parede começou a se abaular para fora, como se algo grande e pesado estivesse tentando atravessá-la. O gesso rachou, a tinta descascou. Podíamos ver a forma se movendo sob a superfície. Era grotesco, como um tumor crescendo na nossa casa. Através de mim, a voz de Bill gritava, mas soava diferente, assustada. "Me deixem em paz." Ele berrava com uma voz que parecia ser a dele e a de outra pessoa ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que sentimos que talvez Bill não fosse o mestre do jogo. Talvez ele também fosse uma vítima, um fantasma preso sendo usado por uma força ainda pior. Naquela noite, pela primeira vez, os investigadores, Maurice e seu colega Guy Playfair, pareceram genuinamente apavorados. O medo não era mais apenas nosso, era palpável, compartilhado por todos no cômodo. A sensação era de que a casa estava prestes a se partir, a vomitar qualquer que fosse a escuridão que se contorcia em suas entranhas. Após quase 2 anos de atividade incessante, tão repentinamente quanto começou, a intensidade diminuiu. Os eventos se tornaram mais esporádicos. A voz de Bill ficou mais fraca, até desaparecer. A casa foi exorcizada por um padre, mas o efeito não foi imediato. Foi mais como uma longa e lenta expiração. A entidade não foi embora, ela apenas adormeceu. Mas para nós, a paz nunca retornou de verdade. O circo da mídia foi embora, os investigadores seguiram com suas vidas, mas nós ficamos. Ficamos com a casa e com as memórias. Cresci sendo aquela garota. Na escola, as crianças me chamavam de aberração ou de mentirosa. Tive dificuldade em fazer amigos, em confiar nas pessoas. Como você explica para alguém o que aconteceu na sua infância? Como você descreve a sensação de ter sua voz e seu corpo roubados? A experiência nos marcou para sempre. Minha mãe, que lutou como uma leoa para nos proteger, ficou com a saúde debilitada pelo estresse. Meus irmãos e eu, cada um lidou com o trauma à sua maneira, a maioria de nós em silêncio. Eu saí de casa aos 16 anos, fugindo das memórias, mas elas nunca me deixaram. Até hoje, há céticos que dissecam cada fita, cada foto, procurando por provas de fraude. E talvez eles encontrem. Talvez encontrem uma menina cansada e assustada tentando agradar os adultos. Mas eles nunca sentirão o frio que nós sentimos. Nunca ouvirão as batidas que ecoavam em nossos ossos. Nunca sentirão o terror de ver os móveis da sua casa dançando sozinhos no escuro. As pessoas me perguntam se foi real. O que eu posso dizer é isto: a nossa dor foi real, o nosso medo foi real. E a sombra que caiu sobre a nossa família naquela casa da Green Street, em 1977, foi a coisa mais real que eu já conheci. Ela nunca foi embora por completo. Apenas aprendeu a se esconder melhor. Meu nome é Ana. Hoje, quando ando pelas ruas de São Paulo, vejo 2 cidades. Existe a cidade que todos veem, o mar de arranha-céus, a pressa nos rostos das pessoas, a promessa de oportunidade pulsando no asfalto. E existe a minha cidade. Uma cidade de sombras, onde cada rosto amigável pode esconder um predador. E cada parque, cada oásis de verde, guarda o potencial para um pesadelo. Eu não nasci com essa visão. Ela me foi imposta. Foi gravada na minha memória em uma tarde de 1998.
no coração de uma floresta que existe onde a cidade não deveria permitir que florestas existissem. Naquela época, eu era apenas mais uma garota do interior tentando a sorte na capital, com um punhado de sonhos e um aluguel para pagar. Eu trabalhava como recepcionista durante o dia e sonhava em ser modelo. Um sonho clichê, eu sei, mas era o meu sonho. Eu via as revistas nas bancas, as mulheres lindas e confiantes e pensava, por que não eu? Em uma cidade como São Paulo, a linha entre o sonho e a realidade parece perigosamente fina. E foi exatamente nessa linha que ele me encontrou. Ele não se parecia com um monstro. Monstros não se parecem com monstros. Essa é a primeira lição que aprendi. Ele se apresentou como Ricardo, em um ponto de ônibus lotado na Avenida Paulista. Era educado, charmoso, com um sorriso fácil e um olhar que parecia ver o potencial que ninguém mais via em mim. Disse que era olheiro de uma grande agência que procurava por rostos novos, com beleza natural. Ele falou os nomes de revistas famosas, de fotógrafos conhecidos. Ele me ofereceu não um emprego, mas a chave para o meu sonho. E eu, ingênua, faminta por uma chance, acreditei em cada palavra. Depois de alguns encontros rápidos para um café, onde ele solidificou sua imagem de profissional sério e respeitável, veio o convite. Tenho uma proposta de teste para você, ele disse, a voz cheia de entusiasmo. É para um editorial de uma revista de moda. O tema é Beleza Natural em Contraste com a Selva Urbana. Precisamos de um lugar com muito verde, muita natureza. Pensei no Parque do Estado. O Parque do Estado. Para quem não é de São Paulo, é uma imensa área verde na Zona Sul. Um lugar de beleza estonteante que abriga o Jardim Botânico e o Zoológico. Um lugar público, cheio de famílias e estudantes. Parecia seguro, perfeitamente seguro. Ele disse que levaria sua câmera e faríamos algumas fotos de teste. Se a agência gostasse, assinaríamos um contrato. O coração pulou no meu peito. Era aquilo, a minha chance. Marcamos para uma terça-feira à tarde. Lembro-me de escolher minha melhor roupa, de ensaiar poses em frente ao espelho. Lembro-me da minha excitação, da ansiedade que era quase doce. Eu contei para minha colega de apartamento, que ficou feliz por mim. Cuidado, Ana, ela disse meio de brincadeira. Não vá se meter em enrascada. Eu ri. Que enrascada poderia haver em um parque público, em plena luz do dia, com um profissional que estava prestes a mudar a minha vida? O sol brilhava naquele dia. O céu estava azul e sem nuvens. Era um dia perfeito para um sonho começar, ou para um pesadelo se instalar para sempre. Encontrei Ricardo no portão do parque, como combinado. Ele estava sorridente, carregando uma mochila preta que, presumi, continha seu equipamento fotográfico. Começamos a caminhar pelas alamedas principais. O parque estava relativamente movimentado. Famílias passeando, casais de namorados nos bancos. Ele falava sem parar sobre fotografia, sobre ângulos, sobre como a luz que filtrava pelas árvores era perfeita para o meu tom de pele. Ele me fazia sentir especial, única. As áreas principais são muito cheias, ele disse depois de uns 20 minutos de caminhada. Para o tipo de foto que queremos, preciso de um lugar mais isolado, sem ninguém passando ao fundo. Conheço uma trilha aqui perto. É linda e completamente deserta, perfeita para nós. A primeira bandeira vermelha. Um alarme minúsculo soou na minha cabeça, mas eu o silenciei. Ele é o profissional, pensei. Ele sabe o que está fazendo. Eu concordei. Deixamos a segurança das alamedas largas e entramos em uma trilha estreita, de terra batida, que serpenteava para dentro da mata. A mudança foi instantânea. O som da cidade desapareceu, abafado pela densa folhagem. O sol, antes brilhante, agora era apenas manchas de luz dançando no chão da floresta. O ar ficou mais úmido, mais pesado, com o cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição. Estávamos sozinhos. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som dos nossos passos e pelo canto de pássaros invisíveis. O silêncio que antes parecia pacífico, agora parecia expectante. Caminhamos por mais uns 10 minutos, cada passo nos levando mais fundo na solidão da mata. Aqui está bom,
ele disse finalmente, parando em uma pequena clareira. O lugar era cercado por árvores altas, um bolsão de verde isolado do resto do mundo. Ele colocou a mochila no chão. Eu sorri, um pouco nervosa, esperando que ele tirasse a câmera. Ele não tirou. Ele se virou para mim e o sorriso havia sumido de seu rosto. A máscara do Ricardo, charmoso e profissional, caiu. E pela primeira vez eu vi o que estava por baixo. Seus olhos estavam frios, vazios. A mudança foi tão súbita, tão completa, que meu cérebro demorou um segundo para processar. "Tire a roupa", ele disse. A voz não era mais amigável. Era baixa, gutural. Uma ordem. O mundo parou de girar. O quê? Mas... e as fotos?" Gaguejei, o sangue gelando nas minhas veias. Ele deu um passo em minha direção. "Não tem fotos. Nunca teve." E então, de dentro da mochila, ele tirou um pedaço de corda. "Tire a roupa, agora." Foi nesse momento que a realidade me atingiu como um soco no estômago. A trilha, a clareira, o sorriso, as promessas. Tudo era uma armadilha. Uma teia cuidadosamente tecida, e eu era a mosca que havia voado direto para o centro. O sonho se desfez em um instante, substituído pelo terror mais puro e absoluto que um ser humano pode sentir. Eu não estava em um teste de modelo. Eu estava em uma cova a céu aberto, e o meu carrasco estava parado na minha frente. O medo paralisa. É uma verdade física. Meus pés pareciam pregados ao chão. Meus pulmões se recusavam a puxar o ar. Mas então, algo mais primitivo tomou conta: a adrenalina. O instinto de sobrevivência. Eu gritei, um grito agudo, desesperado, que foi engolido pela mata. Ele se moveu mais rápido do que eu imaginava ser possível, me agarrando, tapando minha boca com uma mão áspera que cheirava a cigarro e a terra. A luta foi um borrão de pânico e dor. Eu o arranhei, chutei, mordi. Ele era mais forte. Ele me imobilizou no chão, o peso do seu corpo esmagando o ar dos meus pulmões. O céu azul que eu admirara mais cedo agora era apenas um fragmento de esperança visto através do dossel de folhas, uma testemunha silenciosa do meu horror. Ele usou a corda. Eu senti ela apertando meus pulsos, minha pele queimando, e então ele me estuprou. Em meio à violência, uma parte da minha mente se desligou. Era um mecanismo de defesa, uma forma de escapar para um lugar onde aquilo não estava acontecendo comigo. Eu me concentrei nos detalhes absurdos. A forma como uma formiga subia por uma folha perto do meu rosto, o som de um avião passando muito alto, tão longe daquele inferno. Quando acabou, eu estava destruída, física e espiritualmente. Eu esperava que ele fosse embora. Mas então eu vi o olhar dele. Um olhar que não era de luxúria, mas de ódio. Um olhar de quem precisa apagar uma testemunha. Ele pegou a corda novamente e eu soube que ele iria me matar. Ele iria me deixar ali, para ser encontrada dias depois, mais um nome anônimo nas estatísticas da cidade. E foi essa certeza que me salvou. A certeza da morte me deu uma última, desesperada, explosão de força. Enquanto ele se aproximava com a corda, mirando no meu pescoço, eu fiz a única coisa que podia. Parei de lutar. Relaxei meu corpo completamente, como se toda a vida já tivesse me abandonado. Ele hesitou por um instante, surpreso pela minha súbita passividade. Nesse milissegundo de hesitação, eu usei toda a força que me restava. Chutei sua virilha com o joelho, com a força de uma animal encurralada. Ele dobrou-se, urrando de dor, me dando a abertura que eu precisava. Desvencilhei-me dele e corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Meus pulmões queimavam, meus músculos gritavam, galhos arranhavam meu rosto e meus braços, mas eu não sentia nada. O único som no mundo era o da minha respiração ofegante e o som dele, atrás de mim, gritando ameaças. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas corria para longe dele, mergulhando mais fundo na mata, esperando encontrar um caminho, uma saída, qualquer coisa. Tropecei, caí, me levantei e continuei. Cada sombra parecia ser ele. Cada som de folha seca estalando me fazia pular. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eu vi uma cerca. E do outro lado, uma rua. Civilização. Eu escalei a cerca,
o arame farpado rasgando minha roupa e minha pele, e caí do outro lado. Um carro freou bruscamente. Uma mulher saiu, o rosto uma máscara de choque e horror ao me ver naquele estado. Eu não conseguia falar. Apenas apontei na direção da mata e desabei, soluçando, na segurança do asfalto quente. Na delegacia, envolta em um cobertor, eu contei a minha história. Contei entre soluços e tremores, enquanto uma policial gentil anotava tudo. Fiz um retrato falado. E então, o meu terror pessoal se tornou parte de uma história muito maior e mais sombria. Eles me mostraram fotos de outras garotas. Garotas desaparecidas. Garotas que, como eu, sonhavam em ser modelos e que haviam sido abordadas por um homem charmoso. A diferença é que elas não voltaram do parque. Semanas depois, eles o prenderam. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Vê-lo na televisão foi como ser violentada de novo. O rosto sorridente que me enganou agora era a face do mal para todo o país. Acompanhei o julgamento. Vi outras sobreviventes contarem histórias quase idênticas à minha. Vi as famílias das vítimas chorando. Ele foi condenado. Trancado. O monstro foi enjaulado. Mas não há jaula que possa conter as memórias. Ele foi preso, mas a floresta que ele plantou dentro de mim nunca mais deixou de existir. Até hoje não consigo entrar em parques. Desconfio de elogios de estranhos. Tenho pesadelos. Ele tirou de mim a minha inocência, a minha confiança na bondade do mundo. Eu sobrevivi, sim, mas a garota chamada Ana, aquela que entrou no Parque do Estado em uma tarde ensolarada de 1998, cheia de sonhos, aquela garota morreu lá, e em seu lugar nasceu uma mulher que conhece a verdadeira face da escuridão e que haverá em cada sombra pelo resto da vida. Meu nome, ou o que restou dele, é Victoria Gabriel. Não me procurem em registros recentes. Meu nome está gravado em uma lápide fria e em relatórios policiais amarelados pelo tempo. Meu corpo se desfez na terra há muito, muito tempo. Mas eu não fui embora. Eu permaneço aqui, onde meu sangue se misturou com a lama e a neve. Eu sou um eco, uma memória presa a este pedaço de chão na Baviera que um dia chamamos de lar. Hinterkaifeck. Para os outros, era apenas uma fazenda. Isolada, a mais de 1 quilômetro da aldeia mais próxima, cercada por campos e pela escuridão da floresta. Para nós, era o mundo inteiro. Um mundo governado pelo meu pai, Andreas Gruber, um homem duro como a terra que cultivava, cujos segredos eram tão profundos quanto o poço do nosso quintal. Havia minha mãe, Cecília, uma mulher frágil, desvanecendo-se sob o peso da vida e do temperamento do meu pai. E havia meus filhos, minha luz. A pequena Cecília, a quem chamávamos de Cilly, com seus 7 anos de curiosidade. E o meu pequeno Joseph, de apenas 2 anos, um anjo em um berço. Nós éramos a família Gruber Gabriel. E em março de 1922, a nossa história, a história do nosso sangue, foi abruptamente encerrada com o gume cego de uma picareta, mas a maldade não chegou como uma tempestade súbita. Ela se infiltrou em nossa casa lentamente, como o frio que entra pelas frestas das janelas. Um hóspede invisível que veio para jantar conosco muito antes da noite em que decidiu nos matar. Eu sei. Eu estava lá. Eu senti sua presença. E agora, como um fantasma acorrentado a esta tragédia, eu sou forçada a recontá-la para sempre, para as árvores e para o vento. Tudo começou com a partida da nossa antiga empregada, uns 6 meses antes do fim. Ela saiu às pressas, de olhos arregalados, jurando que a casa era assombrada. Dizia ouvir passos no sótão vazio, sussurros nos corredores à noite. Meu pai riu dela, chamou-a de tola e supersticiosa. Mas eu não ri, porque eu também ouvia. O inverno daquele ano chegou mais cedo e mais rigoroso. A neve cobriu os campos, isolando-nos ainda mais. E foi na brancura imaculada daquela neve que o primeiro sinal concreto apareceu. Meu pai encontrou um par de pegadas vindo da floresta. Elas iam até a porta dos fundos da nossa casa e, depois, paravam. Não havia pegadas se afastando.
Era como se quem quer que as tivesse feito tivesse simplesmente se desvanecido no ar, ou entrado em nossa casa. Meu pai passou o dia inteiro patrulhando a propriedade com sua espingarda, mas não encontrou ninguém. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Pouco depois, outro evento bizarro. Meu pai encontrou um jornal em cima da mesa da cozinha. Um jornal de Munique. Nenhum de nós jamais havia comprado aquele jornal. O carteiro não o trouxera. Ele simplesmente apareceu, um objeto estranho do mundo exterior, depositado em nossa casa por uma mão desconhecida. Quem esteve em nossa casa? Quem se movia entre nós sem ser visto? Os sons no sótão se intensificaram. Não eram mais apenas passos. Eram arranhões, o som de telhas sendo movidas. Meu pai, frustrado e furioso, subiu para investigar inúmeras vezes. O sótão estava sempre vazio, coberto de poeira intocada, exceto por um detalhe que fazia o sangue gelar. A palha, em alguns pontos, parecia ter sido achatada, como se alguém tivesse dormido ali. Um estranho estava vivendo acima de nossas cabeças, observando-nos, ouvindo cada conversa, cada respiração. Estávamos vivendo em uma ratoeira e o predador já estava do lado de dentro. O golpe final veio alguns dias antes do massacre. O molho de chaves da casa desapareceu. Simplesmente sumiu. Nós reviramos cada canto, cada gaveta. Nada. Alguém tinha as nossas chaves. Alguém podia entrar e sair quando quisesse. A partir daquele momento, a sensação de segurança se desfez completamente. A nossa casa, o nosso forte, não era mais nosso. Os últimos dias de março foram os mais longos das nossas vidas. O medo era um membro da família, sentado conosco à mesa de jantar. Meu pai, Andrés, antes um homem arrogante e controlador, agora era um feixe de nervos. Ele mal dormia. Patrulhava a casa à noite, a espingarda em uma mão, o lampião na outra. Seus olhos, antes duros, agora eram assombrados. Ele falava em vender a fazenda, em ir embora. Mas era tarde demais. Estávamos presos, sitiados por um inimigo invisível. A tensão dentro de casa era sufocante. Conversas eram sussurradas. Cada estalo da madeira, cada uivo do vento nos fazia pular. Eu tentava manter uma aparência de normalidade para as crianças. Eu cantava para Cilly, embalava Joseph, mas eles sentiam. As crianças sempre sentem. Cilly começou a ter pesadelos. Dizia que via um homem com o rosto rasgado, olhando pela janela do seu quarto. Na sexta-feira, dia 31 de março, o dia do fim, uma nova empregada chegou. Maria Baumgartner. Lembro-me do seu rosto ansioso, esperançoso por um novo começo. Sinto uma pontada de dor etérea por ela. Ela entrou em uma casa que já era um mausoléu e não sabia. O dia foi estranhamente normal. Cuidamos dos animais, preparamos as refeições. Mas a normalidade era uma casca fina sobre um poço de pavor. Cada vez que eu saía para o celeiro, eu sentia, olhos em mim, uma presença no escuro das baias, no silêncio do palheiro. Naquela noite, jantamos em silêncio. A comida não tinha gosto. Meu pai mal tocou no prato. Ele olhava para a porta, para as janelas, ouvindo. Após o jantar, fizemos nossas tarefas rotineiras pela última vez. Eu coloquei Cilly e Joseph na cama. Beijei suas testas quentes. Durma bem, meu anjo, sussurrei para Cilly. Ela me agarrou a mão. Mamãe, o homem do sótão vai descer hoje? Ela perguntou. Meu coração se partiu. Não, querida, é só o vento. Menti. Foi a última mentira que contei. Mais tarde, estávamos todos na sala, quando ouvimos um barulho vindo do celeiro. Um som metálico, como se algo tivesse caído. Meu pai se levantou, o rosto uma máscara de determinação sombria. Vou ver o que é isso. Fiquem aqui, ele ordenou. Ele pegou o lampião e saiu para a noite fria. Minha mãe, Cecília, começou a rezar baixo, o terço deslizando por seus dedos trêmulos. Depois de alguns minutos de silêncio, eu senti uma pontada de preocupação. Vou ver se ele precisa de ajuda, eu disse. Minha mãe assentiu, os olhos cheios de medo. Eu saí da casa e caminhei em direção à escuridão do celeiro. O ar frio cortava meu rosto. A luz do lampião do meu pai tremeluzia lá dentro. Foi a última luz que eu vi neste mundo.
O que acontece quando a vida é tirada de você? Não é como nos livros. Não há um túnel de luz. Para mim, foi uma explosão de dor na parte de trás da minha cabeça, o som do meu próprio crânio se partindo. Depois, um instante de confusão, de escuridão total. E então, leveza. Eu estava flutuando. Via meu próprio corpo caído na palha, inerte. Via o homem. Ele não tinha o rosto rasgado, como Cilly descrevera. Ele tinha o rosto da banalidade. Um rosto que você esqueceria em uma multidão. Em sua mão, ele segurava a picareta da nossa fazenda. A ferramenta que usávamos para quebrar a terra agora era usada para nos quebrar. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Eu era uma espectadora, uma alma impotente forçada a assistir ao ato final da sua própria tragédia. Minha mãe entrou no celeiro, chamando meu nome e o de Andréas. O homem a esperava nas sombras. Ele a atingiu com a mesma fúria calculada. Ela caiu ao lado do meu pai. E então eu vi Cilly, minha filha de 7 anos. Ela estava parada na porta do celeiro, segurando seu pequeno cobertor, os olhos arregalados de terror para a cena lá dentro. Ela não gritou. Ela ficou paralisada. O homem se virou para ela. E eu, sua mãe, só pude assistir. Um fantasma mudo, enquanto ele caminhava em direção a ela. Ele a matou com a mesma brutalidade. Dizem que, quando a encontraram, ela tinha tufos do seu próprio cabelo em suas pequenas mãos. Ela os arrancara nos últimos momentos de terror. O homem não havia terminado. Eu o segui, flutuando através das paredes, de volta para a casa. Ele entrou no quarto onde meu filho, Joseph, dormia em seu berço. Ele ergueu a picareta sobre o meu bebê de 2 anos. E então, foi ao quarto da nova empregada, Maria. Ela havia chegado naquela tarde. Ela morreu em sua primeira noite em Hinterkaifeck, sem sequer saber o nome do perigo que habitava aquela casa. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, manchado de sangue. Mas o horror não acabou com as nossas mortes. Ele apenas mudou de forma. O assassino não fugiu. Ele ficou. Nos dias que se seguiram, eu, o fantasma de Victoria, vaguei pela minha casa e o observei. Eu o vi comer a comida da nossa despensa. Eu o vi acender o fogo na lareira para se aquecer. Eu o ouvi subir ao celeiro para alimentar o gado, passando por nossos corpos congelados como se fôssemos apenas sacos de grãos. O cachorro latia sem parar, trancado, até que ele o silenciou. Quem era aquele homem que podia viver entre os mortos com tanta calma? Que podia dormir sob o mesmo teto que suas vítimas? O mundo exterior só notou nossa ausência lentamente. A pequena Cilly não apareceu na escola na segunda-feira. O carteiro percebeu que a correspondência de sábado ainda estava na caixa de correio na terça-feira. Finalmente, no dia 4 de abril, 4 dias após o massacre, um grupo de vizinhos veio investigar. Eu os observei enquanto eles chamavam nossos nomes. Observei o medo crescendo em seus rostos. Observei-os forçar a entrada no celeiro. Ouvi seus gritos de horror ao encontrar a pilha de corpos. Observei a chegada da polícia, a investigação, a confusão. Eles encontraram o dinheiro e as joias na casa, intocados. Não fora um roubo, fora algo pessoal. Eles interrogaram centenas de pessoas. Suspeitaram de amantes, de inimigos, de viajantes. Eles realizaram autópsias, decapitaram nossos corpos para que os crânios pudessem ser estudados por videntes em Munique. Mas eles nunca encontraram o assassino. O homem que dormiu em nossa casa e alimentou nosso gado simplesmente se dissolveu de volta ao mundo, levando seu segredo com ele. A fazenda foi demolida 1 ano depois, como se destruir as paredes pudesse apagar o pecado que elas testemunharam. Mas não apagou. Eu ainda estou aqui, presa à terra, não às paredes. Eu vejo as estações mudarem. Vejo a grama crescer onde o celeiro ficava. Eu ouço os ecos dos risos dos meus filhos no vento. E eu espero por uma justiça que nunca virá. Espero que alguém, algum dia, olhe para este campo vazio e saiba que o mal que aconteceu aqui não foi um fantasma, foi um homem, e ele viveu e morreu livre. Meu nome é Oliveira.
Hoje sou um aposentado, com netos que reclamam das minhas histórias longas. Mas por 35 anos, eu vesti a farda do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E em 35 anos, você vê coisas. Coisas que a maioria das pessoas só vê nos pesadelos. Acidentes, desabamentos, a fragilidade do corpo humano exposta da forma mais brutal. Você aprende a criar uma casca, um distanciamento para poder fazer o seu trabalho. Mas existem certas chamadas, certos dias, que racham essa casca para sempre. Dias que se gravam na sua alma. Para mim e para toda uma geração de bombeiros paulistanos, esse dia foi 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira. O nome do nosso pesadelo era Edifício Joelma. Eu era jovem na época, cheio de força e daquela arrogância ingênua de quem acha que pode vencer qualquer fogo. O Joelma me ensinou que não podemos. Me ensinou que existem infernos na terra e que, às vezes, tudo o que podemos fazer é assistir, impotentes, enquanto as almas queimam. E o que eu aprendi depois, nos anos que se seguiram, é que algumas almas, mesmo depois de queimadas, se recusam a ir embora. A manhã começou como qualquer outra. Café forte, a camaradagem barulhententa do quartel. E então, às 8h54, a campainha soou. O alarme que para o mundo, mas que para nós, dá início a ele. A informação inicial era fragmentada. Fogo em prédio comercial no centro, Vale do Anhangabaú. Acontecia a toda hora. Um curto-circuito, uma lixeira pegando fogo. Saímos com o caminhão, sem a urgência de uma catástrofe. Mas então, as chamadas começaram a se multiplicar no rádio. Fogo se alastrando rapidamente. Vítimas presas nos andares superiores. Fumaça visível de toda a região central. A cada nova mensagem, o nó no meu estômago apertava. O motorista acelerava, zigue-zagueando pelo trânsito da manhã. E então, nós o vimos. Bem antes de chegar ao vale, vimos a coluna de fumaça. Grossa, preta, oleosa. Uma serpente maligna subindo aos céus, como se o próprio prédio estivesse sangrando escuridão. Não era um incêndio, era um monstro. E nós estávamos indo direto para a sua goela. Quando nosso caminhão virou a esquina da Avenida 9 de Julho e encarou o prédio, o barulho nos atingiu. Um rugido. O rugido do fogo. O som de milhares de janelas estourando com o calor. E outro som, mais agudo, mais humano. Gritos. Eram os gritos de centenas de pessoas presas lá dentro. Naquele instante, eu soube que aquela sexta-feira não seria esquecida. A cena no local era o caos em sua forma mais pura. O edifício Joelma, com seus 25 andares, estava em chamas do 12º andar, para cima. As labaredas lambiam a fachada, negras de fuligem. E nas janelas, nos parapeitos, no terraço, havia pessoas. Dezenas, centenas de silhuetas contra o fogo, agitando os braços, implorando por um resgate que parecia impossível. Nosso primeiro instinto foi erguer a escada Magiros, a maior que tínhamos. O coração de todo bombeiro afundou coletivamente quando vimos a verdade. Ela só alcançava até o 10º andar. O fogo estava acima de nós. As pessoas estavam fora do nosso alcance. A impotência que senti naquele momento foi uma das piores sensações da minha vida. Estávamos ali, com toda a nossa água e nosso equipamento, e éramos meros espectadores. Foi quando eles começaram a pular. Primeiro um, depois 2, depois dezenas. Pessoas que escolheram uma morte certa no concreto para escapar de uma morte certa no fogo. O som de um corpo humano atingindo o chão de uma altura daquelas. É um som que nunca te abandona. Nós gritávamos para eles não pularem, usando megafones, implorando para que esperassem. Mas que esperança podíamos oferecer? Nossa única chance era atacar por dentro. Grupos de combate foram formados. Eu estava em um deles. A missão era subir pelas escadas, que acreditávamos estarem livres de fogo, e tentar alcançar as vítimas, guiá-las para o terraço, onde talvez os helicópteros pudessem ajudar. Colocamos os equipamentos de respiração, pegamos os machados e mangueiras e entramos no prédio. Os primeiros andares eram um pandemônio de fumaça e pessoas em pânico descendo. Mas à medida que subíamos, o calor se tornava insuportável.
As paredes eram quentes ao toque. A fumaça era tão densa que a lanterna do meu capacete mal penetrava 1 metro à minha frente. Por volta do 11º andar, encontramos o inferno. O fogo havia bloqueado completamente a escadaria. Uma parede de chamas alaranjadas e fumaça tóxica. Recuamos, tossindo, os olhos ardendo, derrotados. A única rota de fuga para centenas de pessoas não existia mais. Tentamos de tudo. Nossos colegas em outros prédios tentaram esticar cordas, criar tirolesas improvisadas. Algumas poucas pessoas conseguiram atravessar em atos de coragem desesperada, mas a maioria não teve essa chance. Pelo rádio, ouvíamos os relatos dos pilotos de helicóptero. Eles não podiam pousar no terraço. A fumaça era densa demais, o calor deformava o ar, e o próprio telhado estava coberto de pessoas e destroços. Eles só podiam observar, impotentes, enquanto o fogo consumia o topo do prédio. Depois de 4 longas e terríveis horas, o combustível do prédio, os móveis, as cortinas de plástico, o carpete, o material de escritório, começou a acabar. O fogo, ainda rugindo, começou a diminuir de intensidade. Foi a nossa janela de oportunidade. Equipes de rescaldo, incluindo a minha, finalmente conseguiram subir. A visão que nos esperava nos andares superiores não pertence a este mundo. Pertence a uma pintura de Hieronymus Bosch. Corredores escuros, silenciosos, cobertos de cinzas e água. E os corpos. Corpos em toda parte. Nas salas, sob as mesas, nos banheiros. Congelados nas posições em que a fumaça e o calor os haviam alcançado. A dignidade da morte não existia ali. Apenas o horror. O terraço foi a pior parte. Cerca de 80 pessoas haviam conseguido chegar lá, acreditando ser o local mais seguro, o ponto de resgate. Encontramo-los todos mortos. Não pelo fogo, mas pela fumaça, pelo calor, pelo monóxido de carbono. Morreram olhando para o céu, esperando uma ajuda que nunca pôde chegar. Mas a imagem que se tornou a alma sombria da tragédia, o epicentro da lenda que viria a seguir, nós a encontramos em um dos poços de elevador. Durante o incêndio, um grupo de pessoas tentou escapar pelo elevador. Uma decisão fatal. A energia caiu e o elevador parou entre os andares, transformando-se em um forno vertical. Quando finalmente conseguimos abrir as portas, dias depois, o que vimos desafiava a descrição. Eram 13 pessoas, mas não eram 13 corpos distintos. O calor havia sido tão intenso que os corpos haviam se fundido. Era uma massa carbonizada, irreconhecível, de restos humanos. Não podíamos dizer quem era homem, quem era mulher. Não podíamos identificá-los. Eram apenas as 13 almas. Aquele poço de elevador não era mais uma parte de um prédio. Havia se tornado um túmulo, um monumento ao horror. Naquele momento, no silêncio daquele poço escuro, eu senti um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Era um frio espiritual, como se a dor e o terror daquelas pessoas tivessem se solidificado, impregnado o próprio concreto. O fogo do Joelma matou oficialmente 189 pessoas. Nos meses seguintes, a cidade lamentou seus mortos. E então, surgiu a questão: o que fazer com o prédio? A estrutura, apesar de queimada, estava intacta. A decisão foi reformá-lo. O esqueleto carbonizado foi limpo, ganhou uma nova fachada, novas janelas, um novo nome: Edifício Praça da Bandeira. Mas você não pode apagar uma memória tão terrível com uma camada de tinta. Assim que o prédio foi reaberto, as histórias começaram. Primeiro, dos operários da reforma. Ferramentas que desapareciam, vultos nos corredores vazios, o som de tosse e lamentos em andares onde não havia ninguém. Depois, dos primeiros inquilinos. As lendas se concentravam, é claro, nas 13 almas. A crença popular dizia que elas haviam morrido de sede e sufocamento. As pessoas começaram a deixar copos de água nos corredores do novo prédio, como uma oferenda. E então, os funcionários da limpeza começaram a relatar o inexplicável. Poças de água apareciam do nada em locais onde não havia vazamentos, especialmente perto dos elevadores. Eu,
Como bombeiro, ouvia essas histórias com ceticismo. O trauma coletivo, eu pensava. A sugestão. Mas as histórias continuavam, vindas de pessoas sérias, que não tinham nada a ganhar. Relatos de um andar inteiro mergulhando em um frio glacial em pleno verão. O som de gritos abafados vindos dos dutos de ventilação. Elevadores que se recusavam a obedecer aos comandos, parando em andares vazios ou subindo e descendo sozinhos durante a noite. A garagem se tornou um ponto famoso, onde vigias noturnos juravam ver rostos angustiados se formando na umidade das paredes de concreto. Anos depois, já perto de me aposentar, fui chamado para uma vistoria de rotina no Praça da Bandeira. Voltar àquele lugar foi difícil. Enquanto eu estava em um dos andares mais altos, sozinho em um corredor, a luz começou a piscar. E eu senti o cheiro inconfundível de fumaça e plástico queimado. Olhei em volta, alarmei-me, mas não havia nada. O cheiro durou alguns segundos e depois sumiu. E naquele breve momento, eu ouvi um som baixo, quase imperceptível. O som de uma mulher chorando. Eu não sei o que existe do outro lado da vida. Meu trabalho sempre foi lutar pela vida deste lado, mas eu sei o que eu senti naquele corredor. Eu senti o peso daquele dia de 1974. O Joelma foi reconstruído, mas nunca foi curado. O fogo que combatemos naquele dia foi extinto com água. Mas o fogo do sofrimento, da dor e do pânico, esse tipo de fogo não se apaga. Ele queima para sempre, deixando para trás não apenas cinzas, mas fantasmas. Meu nome é Sylvia Soder. Quando se chega à minha idade, a vida se torna uma coleção de fotografias na mente. Algumas nítidas, outras desbotadas. Mas a minha coleção é diferente. No centro dela, há um grande espaço em branco. Um buraco queimado. Não é uma foto que se perdeu. É uma foto que nunca pôde ser tirada. A foto da minha família inteira. A maioria das famílias é construída sobre um alicerce de memórias compartilhadas. A minha foi construída sobre uma ausência. Uma pergunta que ecoou por quase 80 anos. Uma pergunta que meu pai levou para o túmulo e que minha mãe sussurrou em seu leito de morte. Uma pergunta que nós, os filhos que restaram, carregamos como uma herança. Tudo começou na véspera de Natal de 1945, em Fayetteville, West Virginia. Nossa casa era barulhenta, caótica e cheia de vida. Éramos 10 filhos. Meu pai, George, um imigrante italiano de pulso firme e coração gigante. Minha mãe, Jenny, o centro do nosso universo. Naquela noite, a casa cheirava a pinho e a biscoitos. As crianças mais velhas ganharam a permissão para ficar acordadas até mais tarde, brincando com os presentes novos. Eu, com apenas 2 anos, já dormia. O mundo estava em paz. A guerra tinha acabado, mas uma nova guerra, a guerra particular da minha família, estava prestes a começar. Uma guerra contra o fogo, contra o silêncio e, pior de tudo, contra a esperança. A memória mais antiga da minha vida é o cheiro de fumaça e o som do grito da minha mãe. Lembro-me de ser arrancada da minha cama, do calor, da confusão. Meu pai, George, estava correndo pela casa, um gigante em meio ao pandemônio, tirando a nós, os filhos mais novos, para fora. Eu, meu irmão John, de 23 anos, que estava em casa da guerra, George Jr., de 16, e Marion, de 17. Fomos jogados na grama fria e orvalhada e olhamos para a nossa casa, que se transformava em uma pira funerária. E então, o grito de pânico da minha mãe cortou o ar novamente, um som que ainda me assombra. As crianças do sótão. 5 dos meus irmãos e irmãs dormiam no sótão. Maurice, de 14 anos, Marta, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8 e Betty, de 5. Eles não haviam descido. Meu pai não hesitou. Ele correu de volta para a casa em chamas, mas a escada para o sótão já era uma cascata de fogo. Impossível subir. O pânico deu lugar a um pensamento rápido e desesperado. Meu pai era caminhoneiro e seus 2 caminhões estavam estacionados ao lado da casa.
O plano era dirigir um deles até a lateral da casa e usar o teto do veículo para alcançar a janela do sótão. Mas quando ele tentou dar a partida, nenhum dos caminhões pegou. Ambos, que funcionavam perfeitamente na tarde anterior, estavam mortos. Plano B, a escada. Meu pai sempre mantinha uma escada de mão pesada encostada na lateral da casa, exatamente para emergências como essa. Mas quando ele correu para o local, a escada não estava lá. Havia desaparecido. Em meio ao caos, tentamos chamar os bombeiros, mas o telefone estava mudo. A linha havia sido cortada. O nosso inferno particular foi orquestrado com uma precisão diabólica. Enquanto nossa casa era devorada pelas chamas, minha irmã Marion correu até a casa de um vizinho para ligar para os bombeiros. O operador não respondeu. Ela então correu até outro vizinho, que conseguiu contato com o corpo de bombeiros da cidade. Mas a resposta foi lenta, terrivelmente lenta. O chefe dos bombeiros, F.J. Morris, disse que não conseguia dirigir o caminhão de bombeiros porque não sabia como. A ajuda só foi despachada horas depois. Quando o caminhão finalmente chegou, às 8 da manhã, a nossa casa não existia mais. No lugar dela, havia apenas uma fundação fumegante e uma chaminé de pé, como uma lápide solitária. Nós, os sobreviventes, estávamos em choque, cobertos de fuligem e de um luto que ainda nem compreendíamos. Nós assistimos, esperando pelo trabalho mais horrível de todos, a recuperação dos corpos dos meus irmãos. Esperávamos encontrar ossos, restos mortais, qualquer coisa que nos permitisse chorar e enterrar nossos mortos. Mas eles não encontraram nada. Depois de uma busca superficial de 2 horas, o chefe Morris se aproximou do meu pai. A versão oficial foi declarada ali mesmo, em meio às cinzas. O fogo, disseram eles, havia sido tão quente que os corpos das 5 crianças foram completamente cremados. A causa do incêndio foi atribuída a uma fiação defeituosa. Caso encerrado. Meu pai, um homem prático que trabalhava com carvão e entendia a natureza do fogo, sentiu um frio na espinha que não vinha da manhã de inverno. Ele sabia que aquilo era impossível. Fogo de madeira não atinge a temperatura necessária para consumir ossos humanos. Em crematórios, isso leva horas, em temperaturas muito mais altas. E mesmo assim, restam fragmentos de ossos. Na nossa casa, não havia um único dente, um único fragmento de vértebra. Era como se Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty tivessem simplesmente se evaporado. E foi nesse momento que o luto do meu pai se transformou em uma suspeita que se tornaria a obsessão de sua vida. Seus filhos não haviam morrido no fogo, eles haviam sido levados. O clímax da nossa história não foi a noite do incêndio, mas a lenta e torturante percepção de que havíamos sido vítimas de algo muito mais sinistro do que um acidente. Meu pai começou sua própria investigação. E cada pedra que ele virava revelava uma serpente. Ele descobriu que a linha telefônica não havia se queimado. Ela havia sido cortada a uma altura de mais de 4 metros no poste. Ele encontrou nossa escada desaparecida, jogada em um barranco a mais de 20 metros da casa. Um motorista de ônibus que fazia a rota noturna testemunhou ter visto pessoas atirando bolas de fogo para o nosso telhado pouco antes do incêndio começar. Minha mãe, Jenny, lembrou-se de ter encontrado um objeto estranho, parecido com uma granada de mão, no quintal alguns dias antes. E as ameaças? Meu pai era um italiano falante, abertamente crítico a Mussolini, o que lhe rendeu inimizades na comunidade italo-americana. Meses antes do incêndio, um vendedor de seguros tentou empurrar uma apólice para meu pai, e ao ser rejeitado, disse com raiva: "Sua maldita casa vai virar fumaça, e seus filhos serão destruídos. Você vai pagar pelas coisas sujas que tem dito sobre Mussolini." Pouco antes do Natal, um homem estranho foi visto observando as crianças mais novas enquanto elas voltavam da escola. Meu pai pegou essas evidências e as levou às autoridades. Elas não se interessaram. O caso foi considerado encerrado. Frustrado, ele contratou um investigador particular. Ele chegou a escrever para o FBI e J. Edgar Hoover respondeu pessoalmente, dizendo que era um assunto local e que eles não poderiam intervir a menos que se provasse um sequestro que cruzasse as fronteiras estaduais. Estávamos sozinhos com a nossa certeza e a nossa dor.
Meu pai e minha mãe nunca aceitaram a morte de seus filhos. Para eles, a busca havia apenas começado. Em 1952, 7 anos após o incêndio, eles ergueram um outdoor na Rota 16, a principal estrada que passava por Fayetteville. Ele mostrava as fotos dos 5 rostos sorridentes de Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty. Abaixo, em letras grandes, a história do incêndio e uma recompensa por qualquer informação. Aquele outdoor se tornou o símbolo da nossa vida. Ele ficou lá por mais de 30 anos. Uma ferida pública. Um monumento à esperança teimosa dos meus pais. Eles investigaram cada pista, não importava quão estranha. Uma mulher em um hotel em Charleston alegou ter visto as crianças na semana após o incêndio, na companhia de 2 homens e 2 mulheres, todos de ascendência italiana, em um carro com placa da Flórida. Uma carta chegou de St. Louis, de uma mulher que dizia que Martha Soder estava vivendo em um convento lá. Meu pai foi até lá. A Madre Superiora negou. A pista mais tentadora e cruel de todas chegou em 1968, mais de 20 anos depois. Minha mãe recebeu um envelope pelo correio, sem endereço de remetente, postado em Kentucky. Dentro, havia a fotografia de um jovem de uns 25 anos. As semelhanças com o nosso irmão Louis, que teria essa idade, eram espantosas. Os mesmos olhos escuros, o mesmo cabelo encaracolado, o mesmo nariz. No verso da foto, uma mensagem enigmática estava escrita: Louis Soder. Eu amo o irmão Frank. E Lil Boys. 90132 ou 35. Contratamos outro detetive para investigar a foto. Ele foi para Kentucky e nunca mais retornou. A foto se tornou a peça central do nosso altar de esperança e mistério. Nós a adicionamos ao outdoor. Meu pai morreu em 1969. Um homem consumido pela busca. Ele nunca desistiu. Minha mãe, Jenny, viveu até 1989. Pelo resto da sua vida, ela vestiu preto em sinal de luto. Ela construiu um jardim memorial onde a casa ficava, cercando-o com uma cerca, como se para proteger as memórias que restavam. Eu cresci à sombra daquele outdoor, à sombra daquela pergunta. Nós, os filhos sobreviventes, vivemos vidas inteiras com 5 fantasmas nos acompanhando. Fantasmas que talvez nem estivessem mortos. Isso nos moldou de maneiras que mal consigo explicar. Hoje, o outdoor não existe mais. Meus pais se foram. A maioria dos meus irmãos se foi. Mas a pergunta, ela permanece. Ela está aqui, nesta sala comigo, tão presente quanto as velhas fotografias nas paredes. O que aconteceu naquela noite de Natal? Eles morreram no fogo, apesar de todas as evidências em contrário? Ou alguém os sequestrou, roubando-os de suas camas enquanto a casa era incendiada para apagar os rastros? E se foram levados, para onde? Por quê? Eles viveram suas vidas? Tiveram filhos? Será que algum dos meus sobrinhos ou sobrinhas desconhecidos anda por aí, sem saber da família que lhes foi roubada? A casa queimou em uma noite, mas a nossa família tem queimado lentamente por quase 80 anos consumida por essa chama. E agora eu pergunto a você, o que é pior? Saber que você perdeu alguém de uma forma horrível? Ou passar uma vida inteira na agonia de talvez poder encontrá-los, olhando para cada rosto em uma multidão, esperando por um telefonema que nunca vem, por uma porta que nunca se abre?